E aí, meu querido, professor Everton aqui para mais uma aula de física, e a aula de hoje ela vai ser sobre grandezas vetoriais. Preste bastante atenção, porque essa aula ela tem aplicações tanto no primeiro como no segundo, também no terceiro ano, certo? O Enem ama vetores. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Para nós entendermos vetores, nós vamos ver primeiramente aqui sobre grandeza, certo? Uma grandeza na física é tudo que pode ser medido. Foi medido, é uma grandeza. E existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então perceba a diferença. Grandeza escalar. Nós temos aqui, ó, são definidas as grandezas escalares por um valor numérico e por uma unidade. Você consegue definir uma grandeza escalar apenas por um valor e a sua unidade. Como assim? O tempo. Se eu disser assim, qual o tempo que você leva da sua casa até a casa do seu primo que você mais gosta, né? Aí você vai dizer, eu levo 1 hora. Então, pronto, é um valor e uma unidade. Esse valor ele é conhecido como módulo, certo? Então, o módulo de algo é o valor. O módulo do dinheiro que você tem no bolso é o valor que você tem no bolso. Ok. A massa, ela também é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela é definida apenas por um valor e uma unidade. Um exemplo, qual a sua massa? Você vai dizer que a sua massa ela é de 60 quilogramas. Essa é a sua massa. Perceba que não é o peso, nós vamos entender melhor isso aí mais na frente, certo? A sua massa, ela é 60 quilos e já deu para entender, ok? A temperatura. Qual a temperatura que você está nesse momento? Então, você pode estar medindo aí 36,5 graus Celsius. Ou seja, é um valor e uma unidade. Deu para entender aí? Então, uma grandeza escalar ela é definida dessa forma. Já uma grandeza vetorial, as grandezas vetoriais requerem módulo. O que é o módulo? É o valor. Acompanhado de sua unidade, direção e sentido. Como assim? Direção, meu querido, vai ser horizontal, vertical, uma diagonal, formando um ângulo, certo? Se a direção, sentido, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, de A a B, isso aí é o sentido, certo? Como assim? Então, exemplo de grandezas vetoriais. Força. A força, digamos assim, tem aqui, ó, esse rapaz aqui dando um golpe em alguém, né? E essa força que ele está aplicando, ela é uma grandeza vetorial. Como assim? Imagine que você está viajando no seu carro e o seu carro acabou de dar o prego. Então, você pede para o seu colega fazer uma força no carro para ver se o carro ele consegue pegar, né, no empurrão. E ele vai para a lateral e empurra. Se ele for para a lateral do carro e empurrar, não vai ter o objetivo que você quer. Então, a força ela tem que ter um valor para o carro poder andar. Ela tem que ter uma direção, que, claro, né, vai ter que ser na horizontal. Se ele empurrar de baixo para cima, o carro também provavelmente não vai pegar, né? E o sentido, né, de trás para frente, de frente para trás, de um local para o outro, certo? Então, é assim, a força ela tem que ter tanto direção como módulo e sentido, ok? Velocidade também, né? Se eu disser para você, me ajuda aí, eu tô perdido aqui, vem me buscar com velocidade de 80 km por hora. Então você tem que ter um norte, tem que ter uma direção, tem que ter um sentido, certo? Então a velocidade ela também é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração, certo? Nós temos também no terceiro ano, quando você estudar, nós temos ali campo elétrico, certo? São grandezas vetoriais, o campo gravitacional. Então, partindo aqui adiante, representação de um vetor. Um vetor ele é representado assim, ó, por um segmento de reta e uma orientação, certo? Essa é a representação de um vetor, essa setinha, essa flechinha aqui, né? E esse pontinho aqui, ó, ele é a origem e a ponta da flecha ela é a extremidade do vetor. O vetor ele é representado aqui, ó, por a letrinha, né? Poderia ser o vetor A e ia ser representado aqui, ó, por essa flechinha aqui em cima, ok? Essa flechinha não obrigatoriamente tem que ir para o lado que o vetor está. Por exemplo, digamos que o vetor tivesse assim, ó,
eu poderia da mesma forma dizer que era o vetor A e fazer a representação dele assim. Deu para entender? Então isso aí é a representação de um vetor, segmento de reta com uma orientação. Vamos para algumas propriedades aqui dos vetores. Ó. Os vetores possuem a mesma direção se forem paralelos ou pertencerem à mesma linha. Então, ó, esse vetor aqui, ó, eu posso afirmar que ele tem a mesma direção desse B. Por quê? Porque ele é paralelo, certo? Esse daqui, ó, o B e o C também tem a mesma direção, que é horizontal. Perceba que um está para a direita e o outro está para a esquerda. O que é isso aí? O sentido, certo? Aqui, ó, vetores possuem o mesmo sentido se tiverem a mesma direção, exemplo, horizontal ou vertical, certo? Então, possuem o mesmo sentido se tiverem a mesma direção e a mesma orientação. Então, aqui, ó, o B e o C, eles estão no mesmo sentido, certo? Estão ambos na horizontal, né? E no mesmo sentido. O A e o B, certo? Eles também estão no mesmo sentido. Então, deu para entender? Partindo adiante aqui. Qual é a soma resultante do sistema de vetores abaixo? Nós vamos ver agora a adição de vetores, certo? Soma de vetores. Então, eu tenho aqui um vetor A, eu tenho um vetor B e eu tenho aqui um vetor C. Preste atenção nisso daqui, ó. Imagine aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um vetor X aqui. Vetor X. Esse vetor X, ele é esse mesmo vetor X aqui, ó. Por quê? Ambos estão na horizontal. Eles têm o mesmo módulo, que é mais ou menos o mesmo valor, ou seja, a mesma medida, certo? Mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido, ó. Estão daqui para lá, né? Essa orientação aí, certo? Estão desse ponto para lá. Ok. Então aqui, ó, como é que eu vou somar esses vetores? Tem duas formas para você somar. A primeira forma é pelo o método, né, do polígono. Como é esse método do polígono? Você vai organizar os vetores da seguinte maneira, preste atenção. Você vai pegar o vetor A ou B ou C, não importa a ordem, mas você vai ter que configurar da seguinte maneira. Você vai pegar a origem de um e vai ligar na extremidade do outro. Origem de um na extremidade do outro. Então aqui, ó, peguei o vetor A e trouxe para cá, ó. Perceba que eu não mudei as configurações do vetor A. Ele tem, ó, o mesmo módulo, a mesma direção, né, que ali está na diagonal aí, e o mesmo sentido. Então não mudei, é o mesmo vetor A. E o B, eu já peguei a origem do B e trouxe para a extremidade do A. Então perceba, origem na extremidade do outro. Peguei o vetor C, então peguei aqui a origem do C e trouxe para a extremidade do B. Então perceba que eu fiz essa ligação. O final, o vetor soma, o vetor resultante, ele vai ser o quê? Você vai fazer uma ligação fechando aí, ó. Você vai ligar origem com origem do primeiro e ligando, fazendo uma reta, ligando extremidade com extremidade do último. Então, se eu mudasse, se eu pegasse primeiro o B, depois o C, não importa, vai dar o mesmo vetor resultante. Então, vamos ver agora nesse outro exemplo, ó. Aqui eu comecei com o B. Então, se eu pegar aqui o vetor B, aqui, ó, tá aqui o B, trouxe ele para cá, eu não mudei nem módulo, nem direção, nem sentido, tá aqui o B. Depois peguei o C é para baixo, então eu pego a origem do C e trago para a extremidade do B. Então, trago para cá, ó, veja que fechou aqui. E por último, vou pegar o A, pegar a origem do A e trouxe aqui para o C, ó, origem na extremidade do outro, ó. E agora o vetor resultante, você tem que pegar da origem do primeiro e ligar até a extremidade com a extremidade do último, ó. Então tá aqui, ó, origem com origem e liga extremidade com extremidade. Então esse é o vetor resultante. Perceba que esse vetor aqui, ele é esse mesmo, ó, paralelozinho, ó. Mesma direção, mesmo sentido, né? E o mesmo módulo. Deu para entender? Então esse daí foi o método do polígono. Outro método de soma de vetores é o método do paralelogramo. Como é que fica?
Então aqui, ó, qual é o vetor soma resultante do sistema de vetores abaixo? Então nós temos agora aqui, ó, um vetor A, e eu quero somar com esse vetor B que está na horizontal. Então aqui, ó, eu trouxe esse vetor A para cá, veja que eu não mudei as configurações, né? Mesmo modo, mesma direção, mesmo sentido. E na regra do paralelogramo, você vai unir origem com origem. Então tá aqui, ó, origem do A com origem do B, certo? Então perceba, ó, logo de cara você vai ver se tem um vetor para cá e um vetor para cá, a resultante ela vai no meio, certo? Como assim? Imagina você, rapaz, né? Uma mulher amarrou você aqui por essa mão e puxou com uma corda e outra mulher amarrou com essa mão e puxou pela outra. Se ambos puxarem com a mesma força, você vai acabar indo no meio. Tinha um brinquedo, antigamente o pessoal brincava que era o vai e vem que fazia aqui, né? E a resultante da força, o objeto, ele ia no meio, né? Então, da mesma forma, ó, perceba aqui, ó, se eu tenho um vetor para cá, imagina que fosse vetor força, né? Alguém puxou com a corda uma bolinha que está aqui amarrada e outra também puxou aqui, então a resultante ela vai dar no meio, certo? Então aqui, para você desenhar melhor, o que é que você faz? Como é um paralelo, né, um paralelogramo, você vai fazer um paralelo com esse B aqui, ó. Então fez aqui o paralelo aqui em cima. E na lateral aqui nós temos o A, você vai fazer um paralelo aqui, ó. Na interseção dessas duas secções aqui, ó, é aonde vai fechar o nosso vetor resultante, ó. Então ele sai aqui das origem com origem e vem até aqui, ó, extremidade com extremidade, ó. Então este é o vetor resultante, certo? Então se você tiver um vetor para cá, digamos F1, uma força 1, e eu tenho outro vetor para cá, F2, a resultante desses dois vetores vai ser no meio, ok? Mesma forma, né, um arco e flecha, né? Se eu tenho um arco e flecha, quando ele estica aqui, ele está fazendo ali uma decomposição de vetores. Nós temos ali, ó, dois vetores para cá e a resultante ela vai no meio, o resultante das forças vai no meio, ok? Então, resultante aqui, ó, do vetor A mais o vetor B, certo? Fica com essa configuração. Subtração de vetores. É simples, ó. Se eu tenho um vetor A que está nessa direção aqui e nesse sentido, o vetor menos A, ele tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, ele tem a mesma direção, só que muda o sentido. Então, o vetor A está para cá, o vetor menos A, ele vai ter o sentido oposto. É isso aí que vai ser quando nós formos fazer subtração de vetores. Então, vamos ver uma aplicação, ó. Para subtrair dois vetores, adicionamos um deles ao oposto do outro. Então vamos subtrair, pegamos um e pegamos o oposto do outro. Aqui um exemplo, ó, nós temos aqui o B, só que eu quero é menos B, olha aqui, ó. Eu quero saber para onde aponta o D, sendo que o D ele é A menos B. Então o que é que eu vou fazer? Se o B é para cá, o menos B vai ser o quê? O mesmo vetorzinho, ó. Só que o sentido contrário. Então, esse daí é o menos B. Então, se eu fizer A com menos B, vai ficar assim, ó. Peguei o vetor A e trouxe para cá, ó. Tá aqui o vetor A, certo? E o B, eu mudei, né? Deixei ele oposto e trouxe para cá, ó. A origem dele para a extremidade aqui do A e conectei, ó. E a resultante sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último, ó. Então o vetor D ele é representado por esse vetor, certo? Então tá aí o vetor A menos B, ok? Tranquilo? Vamos aqui para uns casos especiais de vetores, ó. Vetores paralelos. Vetores paralelos e de mesmo sentido. Então imagine aqui, ó, eu tenho um vetor A e um vetor B e eu quero somar o vetor A com o B. Então você vai fazer da mesma forma, vai pegar a origem de um na extremidade do outro, ó. Então eu peguei o vetor A e trouxe bem para cá, ó. Mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. E o vetor B, peguei a origem dele aqui e trouxe para a extremidade do A. E o vetor resultante sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então aqui está o vetor resultante, ó. Certo? Vetor resultante R, que é A mais B.
Ok. Vetores paralelos e de sentidos contrários. Então agora eu tenho o vetor A em uma direção, certo? Vetor B na mesma direção, só que em sentido oposto. Então como é que fica o A mais B? Então, se eu tenho o A para cá, então eu vou trazer ele bem para cá. Ó. O A ficou desenhado aqui, ó. E o B, ele está voltando. Então eu vou pegar a origem do B e levar para a extremidade do A. Ó. Tá bem aqui, ó. E se o B está voltando, a resultante ela vai da origem do primeiro aqui, ó, até a extremidade do último. Então fica apenas com esse tamanhozinho aí, ó. Aqui o vetor resultante de verde aí, deu para entender? Então, se fosse com número, ó, digamos que o A tivesse valor 4, né? E o B tivesse valor 3. Como é que ficaria aqui, ó? Ficaria 4 para cá, nesse sentido, e ficaria 3 para cá nesse sentido. Então, 4 para um lado e 3 para o outro é como se fosse o cabo de guerra. Se tem 4 pessoas com a mesma quantidade de força sendo aplicada para cá e 3 para cá, essa daqui vai ganhar com a diferença de 1, certo? Então, o valor da resultante aqui seria 1 nesse caso, ok? Já no mesmo sentido, se aqui é 4 e esse valor aqui é 3, ficaria o quê? 4 pessoas puxando e 3 também para o mesmo lado, ficaria com o valor de 7, certo? Agora vamos aqui, ó. Esses casos aqui são os mais cobrados. Vetores perpendiculares. Nós temos aqui, ó, um vetor A e um vetor B perpendicular a ele, ou seja, perpendicular formando 90 graus. E aí, como calcular a resultante? Ó? Se eu pegar esse vetor B e trouxer ele bem para cá, ó, eu posso fazer isso, contando que eu não mude as suas configurações. Ó. Foi o que aconteceu aqui. Eu peguei, ó, não mudei nem a direção, é a mesma, o sentido é o mesmo e o módulo, o valor também é o mesmo. Então esse daqui já não existe, né? Pois eu trouxe para cá. Então perceba que aqui, ó, formou um triângulo retângulo, né? Ângulozinho de 90 graus. Então como calcular essa resultante aqui, ó? Porque eu coloquei aqui, ó, ficou a origem na extremidade, a resultante sai da origem do primeiro e vai para a extremidade do último. Então, essa resultante aqui ela é calculada pelo teorema de Pitágoras, porque aqui é um triângulo retângulo, certo? Então, nós calculamos com resultante, né, ao quadrado, que seria, no caso, a hipotenusa, né, igual a soma do quadrado dos catetos. Então, a resultante ao quadrado seria igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Então, se eles tivessem valores, né, um exemplo, né, novamente aqui pegar o 4 e 3. Se o A tivesse o valor de 4 e o B o valor de 3, então simples, né? Resultante ao quadrado seria igual o A ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui é um triângulo muito famoso, né? O 3, 4 vai dar 5, né? Mas calculando aqui pelo teorema de Pitágoras, vamos lá. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Resultante ao quadrado, 16 mais 9, 25. Então, nós temos que o vetor resultante, ele é a raiz de 25 e ele vale 5, certo? Então, o valor desse vetor é 5, ok? Tranquilo? Estamos finalizando agora a lei dos cossenos. Se os vetores estiverem formando um ângulo diferente de 90 graus, né? Como é que você vai calcular? Então, perceba aqui, ó, eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. E eles estão formando um ângulozinho aqui, alfa, certo? E esse ângulo alfa aí diferente de 90 graus. Se for 90 graus, também dá o mesmo valor, certo? Você pode calcular pela lei dos cossenos que vai cair no teorema de Pitágoras, certo? Então vamos aqui. Primeiro, a representação do vetor A e o B. Fiz aqui pela regra do paralelogramo, né? Então tem aqui, ó, o B, paralelo ao B está aqui, ó, uma linha tracejada. O A está aqui paralelo ao A, uma linha tracejada. E na interseção aqui, ó, nós temos a resultante dos vetores, ó, que sai da origem e liga aqui até a interseção. Então, essa é a representação do vetor resultante. Mas se eu quiser encontrar o seu valor, ou seja, o seu módulo, eu tenho que calcular pela lei dos cossenos, que fica assim, ó, resultante ao quadrado é igual ao quadrado
mais b ao quadrado, isso aqui são os vetores, né? Mais 2ab vezes o cosseno do ângulo. Perceba que se você for olhar lá na matemática, você vai ver que a lei dos cossenos, no lugar desse mais aqui, tem o menos. Mas por quê? Lá ele está trabalhando com triângulos, certo? Aqui nós estamos trabalhando com os vetores, mas os vetores eles estão abertos formando ângulo, certo? Tranquilo? Então, se nós fosse calcular por triângulo, aí sim a gente colocaria o menos. Mas nesse caso, nós usamos o mais. Tranquilo? Então é só você substituir. Coloca aqui, se tiver um valor do A, bota aqui e vai trabalhando aqui da seguinte forma. E para isso você tem que saber aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente, certo? Só que o que é cobrado aqui? O seno. Mas no próximo tópico nós vamos ver que tem a decomposição de vetores, aí você vai ter que lembrar o seno e o cosseno, né? Que o seno dos mais famosos, né? O seno de 30 é 1/2, o seno de 45 é raiz de 2 por 2, seno de 60 raiz de 3 por 3, cosseno de 30 graus, raiz de 3 por 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 por 2 e o cosseno de 60 graus, 1/2, né? A tangente de 30, raiz de 3 por 3, tangente de 45, 1 e a tangente de 60, raiz de 3. Tem até muita gente que canta aquela musiquinha muito famosa para poder decorar isso daí, né? Que eles cantam assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então tem muita gente que decora assim, certo? Então é muito importante essa tabelinha aí você ter na sua mente, certo? Decomposição de vetores para a gente finalizar essa aula. É o seguinte, meu querido. Você já viu que se eu tenho um vetor para cá na horizontal e eu tenho um vetor para cá na vertical, nós já vimos que a resultante ela vai no meio. Como por esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma força na direção X e eu tenho outra força na direção Y, certo? Vertical. A resultante dessas forças ela vai aqui no meio, ok? É como se imagina num barco, né? Você vai remando aqui na vertical, só que o vento ele está puxando você aqui na horizontal. Então, como você rema e tem o vento, a resultante provavelmente ela vai aqui, certo? Nessa direção aqui, dependendo se vocês estiverem na mesma força, né? Então, tranquilo, mesma velocidade. Meus queridos, perceba aqui, ó. Se dois vetores formam esse daqui também pode formar esses dois vetores, certo? Então aqui, ó, se eu tenho uma velocidade para cá, eu posso dizer que essa velocidade aqui ela pode virar esses dois vetores, v na direção x e v na direção y. Assim como o v na direção y mais o v na direção x dá esse v, certo? Tudo bem. Se você pegar esse vetor aqui, ó, fy, e trouxer para cá, foi o que eu fiz aqui embaixo, ó, peguei ele que estava aqui e trouxe para cá, nós formamos um triângulo retângulo, certo? E formando esse triângulo retângulo, nós já sabemos, certo? Através da trigonometria, matemáticazinha puxando para cá, como calcular o valor desse f. Porque nós sabemos, ó, como é que se calcula o seno de um ângulo? O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, se nós utilizarmos aqui, ó, o seno de alfa, ele é cateto oposto a esse ângulo, vai ser o fy. E a hipotenusa, ela é o f. Se eu isolar o fy aqui, ó, esse que está dividindo vem para cá multiplicando. Então, ficaria assim, ó, fy igual ao valor de f, que passa para cá multiplicando, vezes o seno de alfa. Então aqui eu poderia calcular o valor da f, certo? Na componente y. Se eu quisesse calcular agora o valor de f na componente x, ó. Então o cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então
o cosseno de alfa aqui, ó, aqui o alfa, quem é o cateto adjacente? É o fx, ó. Então vai ser, ó, fx sobre a hipotenusa, e a hipotenusa é f. Então, ó, passa esse para cá multiplicando, então isolando o fx, ó, fx é igual o valor de f vezes o cosseno do ângulo. Então tá aí o valor de fx e tá aí o valor de fy, né? Ó, fx é f cosseno e o fy é f seno do ângulo. Agora, tem um macetezinho para a gente decorar muito mais fácil, certo? Então, depois de você entender isso aí, agora tem uma forma de decorar simples, ó. Lembra disso daqui, ó. Colado, você vai usar cosseno, certo? Colado, cosseno. Separado, você vai usar seno. Então, colado, cosseno. Separado, seno, certo? Seno separado. Ok, e aí, como é que fica? É o seguinte, ó. Se eu quiser encontrar o valor de f, vou fazer aqui como se a gente não tivesse visto. Ó. Se eu quiser encontrar o valor de fy, o fy, sempre você vai dizer que é igual a f, ó. Fx, se você for calcular o fx, sempre é igual a f, certo? Sempre é igual a f. Então, fy igual a f, fx igual a f. Então, você vai botar aqui, ó, fy igual a f. Aí você vai olhar isso daqui, ó. É o fy que eu estou analisando. Ele está colado ou ele está separado desse ângulo? Perceba que aqui já tem um ângulo, ó. E aqui está colado ou está separado? Ele está separado do ângulo. Se ele está separado do ângulo, eu uso o seno. Separado é o seno de alfa. Ok? Agora, o fx, ou fx, ele está colado com o ângulo, ó, em relação a f, ó, certo? O fy separado, ó, não tem ângulo junto com f em relação a ele. Já o fx tem um ângulozinho aqui junto, certo? Então, o fx ele está colado, então ele vai ser o valor de f cosseno, porque está colado, do ângulo, certo? Então, tá aqui, ó, fx, f cosseno, e o fy, f seno. Então, é uma forma de você decorar muito mais simples, certo? Se está colado, cosseno, se está separado, seno. E agora, nós vamos para a solução de questões. Então, acompanhe o próximo vídeo. Valeu!